Olá, meu nome é Cândida, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e hoje nós vamos falar sobre a cânula nasal de alto fluxo. Quando e como utilizar essa terapia na pediatria. A cânula nasal de alto fluxo, também chamada de KNAF, é uma modalidade de oxigenoterapia não invasiva que consiste em um sistema onde o oxigênio ele é aquecido, umidificado e entregue via cânula nasal para fornecer uma mistura gasosa em altas concentrações de oxigênio e pressões contínuas nas vias aéreas. Essa terapia, ela tem sido muito utilizada, ela foi muito utilizada durante a pandemia do Covid, evitou inúmeras intubações, e na pediatria ela está cada vez mais sendo utilizada, porque os resultados, os artigos mostram, né, a prática clínica que a gente tem visto é que essa terapia, ela responde bem em crianças, é uma terapia mais confortável do que o CPAP, por exemplo, um outro tipo de pressão positiva, que é melhor aceita pelas crianças, mas com algumas peculiaridades. Então, é diferente do CPAP, mas também muito bem aceita e com bons resultados. Quais são as indicações, então, da cânula nasal de alto fluxo na pediatria? Nas UTIs, tem sido utilizada principalmente na síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, então é amplamente utilizada nas UTIs neo. Na pediatria, principalmente nos casos de insuficiência respiratória aguda, em casos de bronquiolite, de asma, então é uma clientela que nesse período de sazonalidade, os hospitais acabam lotando por conta de bronquiolites e asma. Então, a criança chega com desconforto respiratório importante, e aí a cânula nasal de alto fluxo traz grandes benefícios. Em caso de pós-extubação, para melhorar algum quadro de pós-extubação, da ventilação mecânica, pós-cirurgias cardíacas pediátricas, intolerância a outras interfaces, por exemplo, a criança que não aceita bem realizar uma pressão positiva com máscara. Então, a gente consegue utilizar com a cânula nasal uma interface mais tolerável pela criança, que é a cânula. E quais os efeitos fisiológicos da cânula nasal de alto fluxo? Como é que ela vem trazendo benefícios para essa população pediátrica? Então, ela acaba fazendo uma lavagem do espaço morto nas vias aéreas altas. Esse espaço morto, a gente sabe que a gente utiliza uma interface, uma cânula que ocupa apenas 50% da narina da criança, e esse espaço de 50%, com a entrada dos gases, ela acaba lavando o espaço morto nas vias aéreas superiores, nas narinas, e reduzindo esse espaço morto, esse gás, ele consegue chegar até vias aéreas inferiores e gerar uma pressão positiva através do fluxo que ele fornece. Também, por conta disso, acaba reduzindo a frequência respiratória e cardíaca da criança, melhora a oxigenação arterial e tecidual, mantém trocas gasosas mais adequadas, corrige insuficiência respiratória, por consequência, também vai reduzir o trabalho respiratório da criança e aliviar o desconforto respiratório. Então, todos esses benefícios a gente consegue observar através da terapia da KNAF. Nosso aparelho, existem outros aparelhos de cânula nasal de alto fluxo, mas nesse momento nós vamos falar do aparelho que a gente utiliza, que é o AIVO 2. Então, ele tem alguns componentes, um circuito respiratório, a gente pode ver por aí a numeração, o número 1 é o circuito respiratório, que visa minimizar a condensação, por onde o gás, a mistura de gás é levada até a criança. O número 2, aí a gente vê uma câmara de ar, onde os gases respiratórios são aquecidos e umidificados, então a gente oferece um gás aquecido e umidificado para evitar ressecamento da mucosa e conseguir manter esse epitélio mucociliar sem alterações.
No número 3, a gente pode observar aí uma interface, que é a nossa cânula nasal. Essa interface, essa cânula nasal, ela vai ser de acordo com o tamanho da criança, com o peso e o tamanho da narina. Como eu falei antes, ela só pode ocupar 50% da narina da criança. O número 4, a gente vai ter uma porta de entrada de oxigênio. Então, a cânula nasal de alto fluxo, ela oferece oxigênio de 21 a 100% e um fluxo que vai gerar uma pressão positiva, e esse fluxo vai de 2 litros por minuto a 60 litros por minuto. Na pediatria, a gente usa o fluxo de 2 a 25 litros por minuto. Mas para adulto, a gente tem fluxos que chegam a 60 litros por minuto. Então, é uma terapia onde a gente oferece o suporte de oxigênio e, ao mesmo tempo, oferece fluxo também, que gera uma pressão positiva expiratória final. O número 4, como eu falei, é a porta de oxigênio, e o número 5 é justamente um umidificador que pode fornecer esses gases com fluxo de 2 a 60 litros e com concentrações de oxigênio de 21 a 100%. Quais são os ajustes que a gente vai fazer na cânula nasal de alto fluxo? Primeiramente, a gente vai escolher o tamanho da cânula. Como eu disse anteriormente, a área de secção transversal da cânula, ela não deve exceder 50% da área de orifício das narinas. Então, hoje a gente conta com vários tamanhos para pediatria. Então, a gente tem o infantil, o júnior 1 e o júnior 2. A gente vai escolher de acordo com o tamanho da criança, com o peso da criança, né? E o tamanho da narina. A temperatura no aparelho, no Arvo 2, vai de 34 a 37 graus. Geralmente, em pediatria, a gente usa 34 graus. O aparelho, inclusive, ele fixa esse valor, ele não permite que a gente faça um ajuste maior do que 34 graus Celsius. Em adulto, a gente consegue utilizar 37 graus. A gente também ajusta a FiO2. Essa FiO2, ela deve ser titulada, a gente vai ver posteriormente como a gente faz isso. Então, ela vai ser titulada para manter uma saturação maior que 92%. Na pediatria, o ideal é que a criança tenha uma saturação entre 92% a 95%. É uma margem adequada para a pediatria. Então, a gente vai lá titular essa FiO2 para manter essa saturação. E a grande questão da cânula nasal do alto fluxo, que é o ajuste de fluxo. Esse fluxo inicial, a gente vai ver de acordo com a tabela, que ajusta o fluxo mais ou menos em relação ao peso da criança, que é a tabela que eu vou mostrar a seguir. Então, como é que a gente vai fazer o ajuste? A gente tem que admitir uma criança e ela vai ser admitida para essa terapia. Então, se a criança tem até 10 quilos, em regra geral, a gente multiplica o peso da criança por 2 e a gente utiliza 2 litros de fluxo por quilo. Então, uma criança com 10 quilos, a gente vai usar um fluxo de 20. Uma criança de 7 quilos, um fluxo de 14. Quando a criança vai aumentando o peso, a gente já vai fazer um cálculo diferente, né? Um pouco menor em relação ao fluxo. Então, a criança de 10 a 20 quilos, a gente não vai dobrar, não vai usar 2 litros, a gente vai usar 1,5. Então, a criança de 10 a 20 quilos, eu vou usar de 15 a 25 litros por minuto, que é em base, né, em média, 1,5 de fluxo por quilo. Quando a criança pesa acima de 20 quilos, de 20 a 30, de 30 a 40, a gente já não dobra nem usa 1,5. A gente vai usar 1 litro de fluxo por quilo. Então, uma criança de 25 quilos, eu vou usar 25 de fluxo. Uma criança de 30 quilos, 30 de fluxo. Então, se a gente for utilizar, como na primeira medida, uma criança que tem 10 quilos, a gente dobra o fluxo. Eu não consigo fazer isso quando a criança tem, por exemplo, 30 quilos, eu não tenho como utilizar 60 de fluxo. Já é um fluxo para adulto, isso incomoda e já gera desconfortos. Então, vamos ver agora, nesse momento, a parte prática de como a gente pode montar esse equipamento aqui, que é o Arvo 2. Ele é um dos equipamentos de cânula nasal de alto fluxo. Existem outros fabricantes, mas o nosso a gente utiliza esse aqui.
E para montar o sistema, a gente vai contar com esse aparelho, com um circuito aquecido, a interface que a gente vai utilizar no paciente. Essa interface ela é de acordo com o tamanho da narina da criança, então a gente vai escolher uma interface que pode ser infantil, júnior, adulto P, adulto M, adulto G, e a gente vai escolher uma interface que ocupe apenas 50% da narina do nosso paciente. Então essa aqui é a interface, e também vamos precisar da câmara de água, onde a gente vai utilizar essa câmara com água destilada, e ela vai ser aquecida e umidificada. Então, o primeiro passo, a gente encaixa essa parte aqui de forma vertical na câmara e encaixa no equipo aqui a água destilada. A câmara ela vai se encher automaticamente, e a água vai ficar num nível abaixo do que está marcado aqui com uma seta preta. Então não precisa se preocupar com o enchimento dessa câmara, porque ela é automática. Depois que a gente encaixa a água destilada, nós vamos encaixar a câmara aqui no aparelho. Abaixa o suporte e encaixa ela até a gente ouvir um clique. Essa água destilada ela fica pendurada e ela vai enchendo automaticamente a câmara. A segunda parte da montagem, a gente vai pegar o circuito e encaixar no aparelho. Esse circuito fica nessa posição, encaixado dessa forma. Também a gente ouve um clique quando ele trava. A terceira parte é encaixar os fluxômetros na parede de oxigênio, e esse látex vai aqui na saída de oxigênio do aparelho, encaixado dessa forma. A gente vai ajustar os parâmetros e em seguida a gente vai colocar a interface no rosto do paciente, dessa forma. Em relação aos parâmetros, a gente vai colocar temperatura, fluxo e FiO2. Ligamos o aparelho aqui, vamos esperar para ver o modo que vai aparecer, se é o modo adulto ou o modo júnior. Aqui é o modo adulto. Para modificar para o modo júnior, eu seguro aqui e aperto por 5 segundos. O aparelho vai mudar para o modo júnior. Pronto, aqui ele iniciou no modo adulto. Se eu quiser mudar para o modo júnior, eu aperto, seguro, até ele mudar para o modo júnior. Vai aparecer uma borboleta e um passarinho. Então eu vou ajustar os 3 principais parâmetros. Vou apertando aqui. A primeira vez que eu aperto, vai aparecer temperatura. Para a pediatria, para a criança, esse aparelho ele fixa a temperatura em 34 graus Celsius, então eu não consigo mudar. O segundo parâmetro é o fluxo. Para mudar, eu seguro esses 2 botões para cima e para baixo, seguro, e o cadeado vai abrir. Então aqui eu consigo diminuir o fluxo ou consigo aumentar o fluxo que eu quero. Aqui eu confirmo o fluxo que eu selecionei. O próximo parâmetro, eu aperto aqui novamente e a gente vai ter a FiO2. Para ajustar a FiO2, eu venho aqui no fluxômetro. Então, quando eu movimento a bolinha aqui do fluxômetro, cada vez que eu aumento, eu percebo aqui no aparelho um aumento da FiO2.
Então, os 3 parâmetros são temperatura, que para a pediatria é fixa em 34, o fluxo e a FiO2 ajustada lá no fluxômetro, que a gente vai ajustar de acordo com a saturação da criança. Para desligar o aparelho, mais uma vez, eu seguro até desligar completamente. Em relação aos ajustes da cânula nasal de alto fluxo, a gente vai escolher primeiramente, como eu falei, o tamanho da cânula, que ela deve ocupar apenas 50% da área do orifício das narinas. Então, a gente tem tamanhos infantil, Júnior 1 e Júnior 2. Então, a gente escolhe de acordo com o tamanho da narina da criança, e essa escolha tem que ser de uma interface, de uma cânula que não ocupe a narina por completo, apenas 50%. Os outros ajustes que a gente vai fazer são de temperatura, FiO2 e fluxo. A temperatura ela vai de 34 a 37 graus nesse aparelho. Na pediatria, o aparelho não permite que a gente aumente essa temperatura. Então, ela deixa um valor fixo de 34 graus Celsius. Para o adulto, a gente já consegue alterar e deixar até 37. O outro ajuste que a gente vai fazer em relação à FiO2. Essa FiO2 ela vai ser titulada para manter uma saturação que na criança pode ser de 92% a 95%. Então, a gente vai ajustar no fluxômetro e vai tentar colocar um FI que mantenha essa saturação adequada. A grande questão do aparelho de cânula nasal de alto fluxo é o fluxo. Então, a gente vai colocar para a criança um fluxo para gerar uma pressão positiva expiratória final. Então, como é que a gente escolhe esse fluxo? De acordo com o peso da criança, a gente vai ver na tabela a seguir. Então, essa tabela, ela mostra que quando a criança tem até 10 quilos, a gente dobra, multiplica por 2. Então, a gente vai ofertar um fluxo de 2 litros por quilo. Eu tenho uma criança de 10 quilos, eu vou colocar um fluxo inicial de 20 litros por minuto. A partir de 10 quilos, isso a gente consegue fazer até 10. De 10 a 20 quilos, a gente já não dobra o fluxo, não multiplica por 2, a gente vai multiplicar por 1,5. Então, de 10 a 20, a gente vai utilizar um fluxo de 15 a 25. A partir de 20 quilos, dos 20 quilos até 40, a gente já não usa nem dobra, nem usa 1,5. A gente vai usar 1 litro por quilo. Então, eu tenho uma criança de 25 quilos, eu vou usar um fluxo de 25. Eu tenho uma criança de 30 quilos, eu vou usar um fluxo de 30. Se a gente dobrar, esses fluxos vão ficar muito altos e vão chegar a valores de adulto. Isso vai gerar desconforto, vai gerar uma série de malefícios. Então, a gente vai usar essa tabela, onde a gente tem até 10 quilos, 2 litros por quilo, de 10 a 20 quilos, 1,5 litro por quilo, e de 20 a 40 quilos, apenas 1 litro por quilo. Como é que é feito o desmame da cânula nasal de alto fluxo? O fluxo ele vai sendo reduzido de 2 a 5 litros por minuto, e a gente vai reavaliando essa criança a cada 4 a 6 horas. Então, geralmente, bebês a gente diminui de 2 em 2, crianças maiores de 5 em 5. Então, eu chego para desmamar, percebo que a ausculta está melhor, que essa criança já não tem sinais de desconforto respiratório e que ela vem progredindo bem. Então, eu quero iniciar o desmame. Eu tenho uma criança de 10 quilos que está com fluxo de 20. Então, eu vou desmamando para 18, para 16, para 14 e vou reavaliando a cada 4 horas, a cada 6 horas. Quando é que eu considero o desmame total? Quando o fluxo chega à metade do valor inicial da admissão. Então, meu valor inicial era 20 litros, quando esse fluxo chegar a 10, eu considero que eu já posso desmamar do KNAF. O desmame da FiO2, ele vai sendo feito também à medida que vai sendo feito o desmame do fluxo. Sendo que a FiO2, geralmente, a gente consegue desmamar mais rápido. Então, eu vou reduzindo o FI até chegar a 21%, que é a saturação, que é a frequência inspiratória do ar ambiente.
vou desmamando até chegar a 21. E o fluxo vou desmamando de 2 em 2 até que chegue a metade do valor da admissão. O aparelho de KNAF, ele também apresenta alguns alarmes, então ele emite um sinal sonoro para a gente verificar algumas coisas que possam estar erradas. Sonoro para verificar o tubo, para verificar vazamentos, quando existe escape demais, verificar se a cânula da criança está desconectada, se o umidificador está mal encaixado, se é necessário trocar a água destilada, a água acabou e é necessário trocar. Então, a gente vai ouvir um sinal sonoro e a gente precisa verificar esse alarme para ver o que está acontecendo de errado. A gente costuma deixar também o aparelho, quando a gente faz o desmame, ao lado do leito por pelo menos 24 horas, porque aquela criança ela pode necessitar retornar para a terapia de alto fluxo nas primeiras 24 horas após o desmame. Então, é acordado que a gente deixe esse aparelho ao lado do leito, proteja a interface e aguarde pelo menos 24 horas antes de devolver. Isso aqui é um fluxograma onde a gente tem alguns passos a se observar. Então, o paciente chega em insuficiência respiratória, hipoxemia, hipercapnia, com esforço respiratório, e a gente quer iniciar a terapia de alto fluxo. Então, a gente anota a frequência cardíaca, respiratória, saturação, sinais de desconforto e inicia a terapia com cânula nasal de alto fluxo. Se ela responder à terapia, melhorar o esforço, diminuir frequência respiratória, diminuir frequência cardíaca, melhora na gasometria, então a gente inicia o desmame. E quando a criança chega abaixo de 40% de FI e com fluxo 50% do inicial, então a gente faz a transição do KNAF para uma terapia de baixo fluxo ou retira completamente sem necessidade de outra terapia de baixo fluxo. Caso a criança não responda logo nas primeiras horas à terapia, ela continue com aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória, os sinais clínicos de desconforto respiratório permaneçam, então a gente tem que considerar ou uma VNI, utilizar uma pressão positiva, outro tipo de pressão positiva, no caso um CPAP ou um BIPAP, ou, se for o caso de intubação, a ventilação mecânica invasiva. Aqui são algumas referências que a gente deixa sobre autores e estudos que falam sobre o assunto, e desde já eu agradeço e fico disponível para quaisquer dúvidas. Aqui segue o meu contato. Obrigada.